Eu quero que você abra a Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 10, diz a palavra de Deus: irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência a nós, a fim de não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoramos ídolos, como eles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam, e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil pessoas num só dia. Também não devemos pôr a Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem como alguns deles se queixaram, e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam estar em pé, cuidem para que não caiam. As tentações de sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Deus é fiel, e Ele não permitirá tentação maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir até lá. Como disse, quero ser breve e direto nessa noite. Meus amados, como no princípio do culto disse, a vida cristã é uma vida de desafios todos os dias. A caminhada cristã é uma vida de desafio. É uma vida para poucos. Muitos estão dentro das igrejas, mas isso não significa ser salvos. Assim como nem todos que eram de Israel saíram do deserto foram salvos. A vida cristã é uma vida de desafios, uma vida de desafios à obediência a Cristo, uma vida de desafios de ser discípulos de Jesus. Discípulo quer dizer seguidor, aprendiz. É uma vida, irmãos, pautada na vontade de Deus. Então, portanto, quando eu e você queremos fazer a nossa própria vontade, logo já deixamos de ser discípulos, logo já deixamos de ser seguidores de Jesus. E isso em que tempo? Você pode perguntar. Em todos os tempos. Em todos os tempos. No tempo em que vivemos, no tempo da igreja primitiva, e não só isso, no tempo em que o povo de Israel deixou o Egito. O texto em que lemos, Paulo escrevendo à sua igreja de Corinto, na cidade de Corinto, nessa sua primeira carta, dizendo aos nossos irmãos que eles não deveriam de esquecer o que muito tempo atrás havia acontecido com o povo de Israel lá no deserto. O que havia acontecido no percurso de Israel até a terra prometida. Não esqueçam, disse ele, o que aconteceu muito tempo atrás, quando eles, aqueles israelitas, também seguidores de Moisés, como aqui ele usa o termo batizados por Moisés, isso era seguidores. Moisés era aquele que trouxe as tábuas da lei, que fundou aquela dispensação da lei, e todos os israelitas que foram tirados do povo, tirados do Egito, e agora seguidores de Moisés, batizados na água, não batizados no termo como hoje usamos, mas seguidores de Moisés, muitos, na base de 3 milhões. Diz o texto que na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidores de Moisés.
Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da água espiritual, todos beberam da rocha espiritual que acompanhava, e a rocha era Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Todos que saíram do deserto foram guiados por Moisés, pelo mesmo líder. Todos beberam da água espiritual, isto é, da rocha que saía, da água que saía da rocha que era Cristo. Todos comeram do maná, isto é, da comida que Deus mandava. Todos foram alimentados, sustentados por Deus. Todos foram alvo das bênçãos de Deus. Nós confundimos, igreja, em receber bênção de Deus como a aprovação de Deus. Escute, você ser curado por Deus, isso só está demonstrando a misericórdia de Deus sobre você, sobre mim. Deus resolveu um problema na minha família, Deus abençoou a minha família, isso só está demonstrando a misericórdia de Deus sobre nós, e não a aprovação que Deus está dando sobre os nossos atos. Eu ando uma vida toda errada, uma vida toda pecaminosa, e quando venho na igreja, Deus me cura. Logo penso, não preciso me consertar, porque se Deus está me curando, é sinal que Ele está aprovando minhas atitudes. Não pense dessa maneira, porque você está enganado. Deus está tendo misericórdia de você e abençoando a tua vida. Não é sinal de aprovação de conduta. Todos que saíram do deserto, todos beberam da água espiritual, todos comeram do maná, da comida de Deus. Mas o texto diz: no entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados no deserto. Não vamos ficar acomodados meramente porque Deus essa noite, quem sabe, está falando com você, está falando comigo, como quem Deus está aprovando as nossas atitudes. Há uma necessidade, irmãos, de nós olharmos para as nossas vidas e pontuarmos algumas coisas que precisam ser mudadas, algumas coisas que precisam de um cuidado maior, de uma atenção maior. E a partir do versículo 6, ele diz: tais coisas aconteceram como advertência a nós, a fim de que nós não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram. Não adoramos a ídolos, como eles adoraram. E segundo as Escrituras, todos comeram, beberam e se entregaram à farra. Lembram quando Moisés subiu ao monte para pegar as leis, as placas, e ele demorou lá em cima? Quando ele chegou, estava um bezerro de ouro, ídolos, adorando a ídolos, estavam na farra total, tudo no oba-oba. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram, e morreram 23 mil num só dia. Quer dizer que Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça, gente. Deus é justiça. Às vezes colhemos algumas coisas nas nossas vidas. Por que eu estou colhendo isso? Ô abençoado, só está colhendo o que tu plantou. Só o que tu plantou. Ah, mas Deus não me ama? Não, Deus te ama. Tanto que eu sou filho de Jesus Cristo na cruz. O Senhor te ama, tanto que a palavra nessa noite está dizendo: vocês não devem de praticar aquilo que as pessoas praticaram no passado. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que o inteligente aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. O que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, está dizendo: gente, vocês têm que ser sábios. Olha o que aconteceu há muitos anos atrás, e vocês não devem praticar o que eles praticaram, porque senão vai acontecer a mesma coisa com vocês. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Deus não muda. Então eles deveriam de se afastar de todas essas coisas que nós acabamos de ler do versículo 6 ao versículo 8. Senão a morte é certa.
Se não a morte física, a morte espiritual é certa. Também não devemos pôr a Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos pelas serpentes. E não se queixam, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles, ele repete, nos servem de exemplos. Foram escritas como advertência para nós, que vivemos no fim dos tempos. Meus amados, quantas vezes a gente cai no mesmo erro, pessoal? Quantas vezes nós caímos no mesmo erro? A gente conhece uma pessoa que vive uma vida desregrada. Nós pais, a gente muitas vezes se aconselha com pessoas que não têm nada de Deus. Ouvimos conselhos de pessoas que não têm nada de Deus, e seguimos esses conselhos, e não sabemos que quem está nos dando conselho está numa vida totalmente desgraçada, no sentido sem a graça de Deus, uma vida toda errônea, e nos dando conselho. Acaso um cego pode guiar outro cego, sem caírem os dois no mesmo buraco? Nós, queridos, devemos de ter como exemplo o que aconteceu no passado, e por que não dizer o que muitas vezes acontece na nossa volta. Se nós seguirmos esses passos dessas coisas que aqui está escrito, certamente nós cairemos na fé, certamente nós morreremos espiritualmente diante de Deus. Então, portanto, meus amados, o texto segue dizendo: portanto, se vocês pensam que estão em pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que os outros enfrentaram. Se nós cuidamos de estar em pé, se nós achamos que está tudo bem conosco, não, pastor, eu estou bem, eu estou alinhado, eu estou firme na fé, está tudo bem comigo, eu estou procurado ser um pai bom, uma mãe boa, um filho bom, uma filha boa, eu tenho procurado tudo isso, beleza, mas cuide para que você não caia. Cuide para que, vigiem e orem para que não venham entrar em tentação. Todos foram tirados do Egito, todos comeram do pão espiritual, da água espiritual, mas nem de todos Deus se agradou. Por quê? Porque no meio do caminho, no meio do deserto, até chegar à terra prometida, aconteceu o que aconteceu do versículo 6 ao versículo 8. Deram ouvido ao mal, adoraram a ídolos, beberam, comeram e foram para a farra, prostituição, e as mesmas tentações que aconteceu com aquele povo, diz o texto que acontece exatamente com nós. Quem de nós não é tentado nessas áreas? Quem de nós muitas vezes não somos tentados em alguma área que aqui está escrito? É um perigo, irmãos. Então, se cuidamos de estar em pé, vigiamos para que nós não venhamos cair. As tentações que aquelas pessoas enfrentaram são as mesmas que nós. Mas no texto, Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Escute, por muito tempo eu entendi esse versículo errado. Eu entendi esse versículo da seguinte forma: então não há tentação que vai me derrubar, porque Deus sempre vai impedir que eu caia. Não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. Nós caímos em tentação, nós caímos no erro,
Mas o texto está dizendo que assim como nós caímos no erro, Deus sempre vai estar com a sua mão estendida para que nós voltamos a Ele, ou para que nós não viemos cair. Mas não quer dizer que eu não possa cair. E exemplo nós temos aos bolotões. Isso quer dizer, meu amado, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes quando nós caímos num erro, caímos num pecado, muitas vezes nós usamos a desculpa: pastor, é mais forte do que eu, ou eu posso usar, é mais forte do que eu. Portanto, a Bíblia diz que juntamente com a tentação, o Senhor também pode me dar um escape. Se eu manter firme na fé, se eu resistir à tentação, eu não estou sozinho, Deus me dará um escape e eu conseguirei vencer aquela tentação. Agora Deus pode abrir a porta, pode tentar me dar um escape, mas se eu me entregar à tentação, se eu me entregar ao erro, pode estar a porta aberta do livramento, mas se eu não entrar por essa porta e entrar pela porta da tentação, eu cairei. E daí quer dizer que nós não podemos dizer: Deus não me ajudou, Deus me esqueceu de mim, olha o que está acontecendo comigo. Não, queridos. Isaías já escrevia 700 anos antes do nascimento de Cristo que o que faz diferença entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. O que distancia Deus de nós são os nossos erros. E muitas vezes estamos tão atolados na tentação e nos erros, que a porta do livramento está do lado e nós não conseguimos enxergar. Enxergamos só a tentação, enxergamos só o erro e nos atolamos cada vez mais. Mas graças a Deus que nós temos esta palavra. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Para que consigam resistir. Em Cristo, em Deus, nós podemos resistir à tentação e não sermos igual àqueles israelitas que ficaram no deserto por desobediência. Mas nós podemos, em Cristo, pelo livramento de Deus, vencermos as tentações, vencermos os erros, vencermos os pecados que tão ao derredor está, procurando nos derrubar. Mas em Cristo nós podemos vencer, porque Deus sempre vai mostrar uma porta de saída. Deus sempre nos mostrará. Vai de quanto eu estou atento à voz de Deus para a minha vida. Amém, igreja? Que Deus abençoe a cada um de vocês, meu amado. Que esta palavra possa ficar gravada no teu coração e durante esta semana você possa meditar nela, meditar nesse texto, ver o quanto Deus pode falar com você melhor e mais profundamente quando você medita nesse texto. E as escamas dos nossos olhos possam cair e nós possamos olhar e enxergar as coisas de Deus de uma maneira mais clara. Amém?